A chuva batia forte nas janelas da lanchonete Luz da Lua, às 0h45 da madrugada. João Mendes, 36 anos, cansado até a alma depois do segundo trampo do dia, estava curvado sobre uma xícara de café preto puro. O ex-fuzileiro naval, ex-líder de escoteiros, só queria 15 minutos de paz, antes do turno da noite como segurança. Essa paz acabou, quando Vitor Mendes, de terno de R$ 15.000, agarrou o pulso da garçonete nova. Os olhos dela se arregalaram de pânico. Os outros clientes desviaram o olhar. João se levantou devagar, a voz baixa firme. Chega! Ele nem imaginava que a mulher que ia defender não era qualquer garçonete. Era Clara Albuquerque, filha do bilionário Roberto Albuquerque, dono da Albatec, o maior nome de tecnologia do Brasil. As luzes neon jogavam sombras azuladas nas mesas de fórmica, enquanto João tomava o café devagar, tentando fazer os R$ 5 durarem a noite inteira. O ombro direito doía. Sequela antiga do Afeganistão. Piorava com umidade. 3 empregos mal davam conta. Do aluguel do AP pequeno que dividia com a filha Lara, de 7 anos. Segurança noturno num galpão da periferia. Entrega de manhã para uma distribuidora de material médico. E faxina, concertos nos fins de semana quando pintava. A conta era cruel. 1.800 de aluguel. 400 de luz e água. 500 de balé e material escolar da Lara. Mais 800 de comida e o resto. Uns 3.500 por mês só para não afundar. Numa cidade que parece feita para engolir quem trabalha. Escolheu essa lanchonete, porque ficava no meio do caminho, entre a rota de entrega e o galpão. O café era horrível, mas barato. E a garçonete da noite, uma moça loira de rabo de cavalo prático, nunca apressava ele para ir embora. Ela andava entre as mesas com eficiência, repondo xícaras, limpando pratos, com aquela graça de quem já rala há anos. Tinha algo diferente nela. O jeito de se portar, a fala certinha ao agradecer. João já tinha reparado antes, mas aprendeu faz tempo. Não se mete na história dos outros. Clara Albuquerque trabalhava na Luz da Lua há 3 meses. Nunca se sentirá tão viva. A ironia era clara. Encontrava mais verdade servindo café para caminhoneiro e boia fria, do que nas salas de reunião do pai. 26 anos. Mestrado em design de produto na USP. Poderia estar dirigindo uma divisão da Albatec. Em vez disso, usava crachá escrito Clara, e descobria o que era cansaço de verdade. Pés doendo depois de 8 horas em pé. O pai achava que era crise existencial. A terapeuta chamava de busca por autenticidade. Clara só sabia que precisava entender a vida dos 99% que nunca vão entrar num jatinho particular. O sino da porta tocou às 0h43. Vitor Mendes entrou com 2 capangas. Cheiro de perfume caro cortou o ar de café e gordura. Vitor fez fortuna com venture capital. Tratava dinheiro como jogo, e gente como peça de xadrez. Aos 40 tinha conexões no mundo tech, inclusive vários negócios com a Albatec. Sabia exatamente quem era Clara. Desde o primeiro dia dessa experiência dela, aquela informação era ouro, guardada para o momento certo. Hoje, com a negociação do contrato de nuvem trimestral pegando fogo, parecia o momento perfeito para apertar. Olha só, a voz dele ecoou pela lanchonete, enquanto se jogava na mesa de canto. Os 2 caras ao lado. Se não é a princesinha brincando de pobre. Estalou os dedos para Clara. Café preto. E que seja bebível dessa vez. Clara chegou com o bloquinho, mantendo o profissionalismo de sempre. Boa noite, senhores. Já trago o café. Querem ver o cardápio? O que eu quero, Vitor disse, agarrando o pulso dela quando ela virou. É que você pare com essa palhaçada. Até quando vai fingir que é pobretinha, hein, querida? Os outros clientes se encolheram. Um caminhoneiro no canto de repente achou o jornal fascinante. Um casal de idosos perto da janela começou a juntar as coisas para sair. O cozinheiro aumentou o rádio na cozinha. Era sempre assim. Dinheiro fala alto. O resto se cala. João viu os dedos de Vitor apertando o pulso de Clara. Viu o medo nos olhos dela, tentando esconder atrás do profissionalismo. Reconheceu aquele olhar. Já tinha visto em vilarejos do outro lado do mundo, onde o poder pega o que quer porque ninguém impede. A xícara tilintou no pires quando ele pousou. O fuzileiro fez uma avaliação rápida. 3 caras. Vitor era mole, nunca deu soco de verdade na vida. Os 2 acompanhantes eram maiores,
Mas tinha um cara de quem intimida não briga. O da esquerda mexia no bolso do paletó, provavelmente celular, pronto para chamar advogado ou polícia. O da direita era mais novo, nervoso, olhando para a porta. Nenhum era ameaça real. Senhor, por favor, solta, Clara disse. Voz firme, mas tensa. Isso é inadequado. Vitor riu, puxando ela mais perto. Inadequado? Querida, toda essa sua encenação é inadequada. O papai sabe que a filhinha tá se misturando com a plebe. Ou isso é só fase de rebeldia? João se levantou. Movimento lento, deliberado. Como quando se aproximava de um posto de controle. Não ameaçador, mas impossível ignorar. As botas fizeram barulho suave no piso gasto, enquanto cruzava os 3 metros até a mesa. Acho que a moça pediu para soltar, disse João. Voz calma, quase conversando. Mas tinha algo por baixo que fez os acompanhantes se mexerem na cadeira. Vitor olhou para cima, avaliando a calça jeans surrada, a camisa xadrez desbotada, as mãos calejadas. Isso não é da sua conta, amigo. Por que não volta pro seu café e cuida da sua vida? É aí que você se engana, João respondeu, olhos fixos na mão de Vitor no pulso dela. Quando um homem coloca a mão numa mulher que não quer, vira a conta de todo mundo. Agora eu peço uma vez com educação, solta ela. A lanchonete ficou em silêncio total. Só o zumbido da geladeira e o barulho distante de carro na rua. Clara olhou para João. Surpresa misturada com gratidão. Ninguém nunca tinha se colocado assim por ela em anos. No mundo dela, as pessoas calculam custo-benefício, lucro e perda. Não simplesmente avançam porque é o certo. O rosto de Vitor ficou vermelho. Você tem noção de quem eu sou? Eu compro e vendo você 100 vezes. Dou um telefonema e você não arruma mais emprego nessa cidade. Eu sei exatamente o que você é, e João disse, agora com um tom afiado como faca de cozinha. Um cara que acha que dinheiro deixa intocável. Mas agora, nesse momento, seu dinheiro não vale nada. Você vai soltar o pulso dela, vai pedir desculpas, e vai embora. Ou a conversa vai ser outra. Vitor cometeu 2 erros. Primeiro, achar que um cara de 3 empregos e roupa velha é fraco. Segundo, acenar para os acompanhantes resolverem. O mais novo começou a se levantar, mão indo pro ombro de João. O movimento seguinte foi tão rápido e limpo, que a maioria nem entendeu direito. João girou no pé esquerdo. Mão direita subiu, travou o braço do cara. Torceu, deu um passo. E o rapaz estava de bruços na mesa, braço imobilizado no mata-leão que prometia dor se mexesse. O outro mal tinha se mexido, quando a mão livre de João apontou para ele. Um gesto simples que congelou o cara no lugar. Ninguém precisa se machucar aqui, João disse. Voz ainda no tom de conversa. Seu amigo tá bem. O ombro pode doer amanhã, mas nada quebrado ainda. Olhou de volta para Vitor. Solta ela. Agora. Vitor soltou o pulso de Clara, rosto misturando raiva e vergonha. Ela recuou, esfregando as marcas vermelhas. João manteve-o imobilizado mais um segundo. Depois soltou. O cara cambaleou para trás, segurando o ombro. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, Vitor rosnou, pegando o celular. Vou chamar a polícia. Lesão corporal. Você vai preso e eu vou garantir que fique lá. João voltou para a mesa dele. Pegou a xícara e tomou um gole. Faz o que tem que fazer. Mas todo mundo aqui viu você agarrar ela primeiro. Isso é agressão. O que eu fiz foi defesa de terceiro. Qualquer PM que preste sabe a diferença. A polícia chegou 12 minutos depois. Sargento Henrique, 20 anos de corporação. Pegou o depoimento de todo mundo. A câmera de segurança era frustrante. Luzes neon criando o reflexo que escondia ao começo. Mas o depoimento de Clara era claro. E 2 clientes confirmaram, a contragosto, que Vitor agarrou primeiro. Pra mim parece legítima defesa, disse o sargento. Fechando o bloco. Conhecia João de fama. Ex-militar, 3 empregos para sustentar a filha. Nunca deu problema, pagava em dia. Mas o senhor Mendes insiste em registrar queixa. Então preciso que venha à delegacia, seu João. João assentiu. Preciso fazer uma ligação antes. Minha filha tá com a vizinha. E meu turno começa em 1 hora. Papai? Voz sonolenta da Lara no telefone. Tá tudo bem? Tudo ótimo, meu amor. Posso chegar um pouco mais tarde. A tia Maria faz o café da manhã pra você. Tá bom. Se comporta. Você ajudou alguém, né, papai? Tipo quando era fuzileiro. João fechou os olhos. Foi mais ou menos isso, filha. Vai dormir. Na delegacia, Vitor já estava lá com advogado caro.
Falando em processo e indenização. Dar lição em certas pessoas. Mas a ajuda veio de onde menos esperava. Doutora Fernanda Lima, 34 anos. Inteligência afiada. Passou na faculdade com bolsa enquanto criava 2 filhos sozinha. Entrou na delegacia às 2h30 da manhã. Sou advogada do senhor João Mendes, anunciou. Um cliente da lanchonete ligou para ela. Sabia que fazia trabalho voluntário para veteranos. Quero falar com meu cliente. No dia seguinte, João acordou com o celular bombando de notificações. Alguém postou o vídeo editado. Só o momento em que ele imobilizou o acompanhante. Legenda. Veterano violento agride cliente em lanchonete. Vídeo rodou centenas de vezes. Pegou em portais locais. Ao meio-dia, João perdeu o emprego de segurança. Empresa alegou risco de responsabilidade. Clara soube do vídeo pela Viviane, chefe de relações públicas do pai. Viviane, 31 anos, afiada como bisturi. Sentou com Clara numa sala da Albatec, tablet na mão, cara neutra. Isso tá virando problema, disse Viviane. O cara que te defendeu tá sendo pintado como desequilibrado. Vitor Mendes tem contatos na mídia e tá usando. A narrativa tá saindo do controle. Então a gente corrige a narrativa, Clara respondeu. Esse homem me protegeu. Levantou quando todo mundo desviou o olhar. Esse homem, Viviane disse, abrindo uma pasta no tablet, é João Mendes, ex-fuzileiro naval. Licença honrosa depois de ferimento no Afeganistão. Pai solo, esposa morreu de câncer há 4 anos. Faz tratamento para estresse pós-traumático. E a equipe do Vitor já tá girando isso como instabilidade mental. Clara sentiu raiva subir, quente, desconhecida. No mundo dela, brigas eram com release e advogado. Isso era pessoal. Ele me salvou de uma agressão. E agora estão destruindo a vida dele. Bem-vinda ao mundo real, Viviane disse, sem maldade. A pergunta é, o que você vai fazer? A porta abriu. Roberto Albuquerque entrou. 62 anos. Andava com a confiança de quem construiu o império do zero. Nunca encontrou problema que dinheiro ou influência não resolvesse. Olhou para a filha com mistura de preocupação e irritação. Chega, disse seco. Essa sua experiência foi longe demais. Você volta para casa. O Rafa cuida da sua segurança de agora em diante. Rafa Costa, 33 anos. Ex-forças especiais, agora segurança particular. Tinha presença que fazia a gente abrir caminho sem saber por quê. Mas Clara não recuou. Não vou fugir. E não vou deixar destruírem o João Mendes por me proteger. O homem é um Zé Ninguém, Roberto disse, dispensando. 3 empregos, mal paga aluguel. Provavelmente viu oportunidade quando te reconheceu. Ele não sabia quem eu era, Clara rebateu. Não me ajudou porque sou sua filha. Ajudou porque era o certo. Quando foi a última vez que alguém do nosso mundo fez isso? Nos dias seguintes. A vida de João desmoronou mais. O vídeo editado viralizou nos grupos locais. Pais da escola da Lara cochichavam quando ele buscava ela. A imobiliária que dava concertos para ele de repente não tinha mais serviço. O chefe das entregas sugeriu tirar uns dias até acalmar. Fernanda trabalhou sem parar, entrando competições, juntando provas. Mas a justiça anda devagar. Advogados de Vitor entraram com ação civil. Indenização por agressão, difamação, dano moral. O valor era mais do que João ganharia em 10 anos. Estão tentando te enterrar, Fernanda disse. Na sala bagunçada do escritório. Fazer você aceitar acordo, assinar nada, sumir. Eu não fiz nada errado, João respondeu. Mãos firmes na mesa. Sem tremor. O tratamento Protect funcionava há 2 anos. Protegia alguém que precisava. E é exatamente por isso que estão vindo com tudo, Fernanda rebateu. Você fez o Vitor Mendes parecer fraco na frente de todo mundo. Homem como ele não deixa barato. Naquela noite, João sentou com Lara na mesinha da cozinha, ajudando na lição. Ela desenhava um super-herói com capa e escudo. Esse sou eu? João perguntou, apontando. É você protegendo a moça da lanchonete, Lara disse natural. A tia Maria contou. Disse que você foi corajoso. Às vezes ser corajoso custa caro, meu amor, João disse com cuidado. Lara olhou para ele com olhos sábios demais para 7 anos. Mas você fez mesmo assim. É isso que faz ser corajoso, né? A batida na porta veio às 20 horas. João abriu e era Clara. De calça jeans e moletom. Sem uniforme de garçonete. Segurando uma travessa de lasanha coberta com papel alumínio. Pensei que vocês podiam estar com fome, disse. Posso entrar? João deu passagem.
Clara entrou no AP pequeno. Tudo limpo, quase militar. Bandeira dobrada em triângulo na estante. Fotos antigas de João fardado. A mãe da Lara sorrindo em vários quadros. Você não precisava vir aqui, João disse. Precisava sim. Clara colocou a lasanha na pia. Isso é culpa minha. Vitor Mendes está fazendo isso por causa de quem é meu pai. Por causa de negócio. Você virou dano colateral numa guerra que nem sabia que existia. Eu sabia exatamente o que estava fazendo quando levantei, João respondeu. E faria de novo. Ficaram ali na cozinha pequena. Duas pessoas de mundos diferentes. Ligadas por um momento de coragem. Clara olhou as contas empilhadas na pia. A agenda de 3 empregos na geladeira. Os desenhos coloridos da Lara em todas as paredes. Preciso te contar uma coisa, disse. Meu nome não é só Clara. É Clara Albuquerque. Meu pai é Roberto Albuquerque. Albatec. Eu imaginei, João disse. Pelo jeito que fala se mexe. Você não nasceu para esse trampo. Não importa. Você era uma mulher precisando de ajuda. Era só isso que eu precisava saber. Clara sentiu algo mudar no peito. Reconhecimento de algo verdadeiro. Sem relação com ações ou reuniões. Quero te ajudar. Deixa eu pagar um advogado melhor. Fazer isso sumir. Não, resposta imediata de João. Não preciso de esmola. E não vou ser comprado. Vitor Mendes estava errado. E todo mundo na lanchonete sabia. Se deixar dinheiro decidir o que é certo ou errado, que mundo a gente deixa para ela? Apontou pro quarto da Lara. A manobra jurídica aumentou na semana seguinte. Equipe de Vitor tinha bolso fundo e contatos na mídia. Matérias começaram a sair sobre o tempo de João no Afeganistão. Diagnóstico de TEP girado como instabilidade e violência. Acharam foto de briga de bar há 6 anos. Antes do tratamento, antes de reorganizar a vida depois da morte da esposa. Contexto não importava. A narrativa ia sendo construída. Mas Clara e Fernanda montavam o contra-ataque. Fernanda localizou a Gabriele, 29 anos. Ex-barwoman de hotel chique onde Vitor era figurinha carimbada. Tinha história própria, mãos bobas, propostas explícitas. Prints de mensagens depois de levar fora. Mais 2 mulheres se apresentaram em sigilo, com depoimentos. Temos padrão de comportamento, Fernanda disse, espalhando papéis na mesa. Mas padrão não vale nada se não provar o que rolou na lanchonete. A câmera tá comprometida, Clara disse. Ângulo luz não mostra ele me agarrando claramente. Então precisamos de outra coisa, Fernanda respondeu. Ou de outra pessoa. Essa pessoa foi o Marco Silva, caminhoneiro que tava no canto aquela noite. Tinha ficado na dele sem querer confusão. Mas a filha de 12 anos viu as notícias. Perguntou por que o homem que ajudou a moça estava sendo chamado de ruim. Marcos não conseguiu explicar o silêncio. Decidiu não ficar calado mais. Eu vi tudo, disse Marcos em depoimento gravado para Fernanda e Clara. O Vitor agarrou a garçonete com força, deixou marca. Ela pediu para parar 3 vezes. O veterano deu todas as chances pro cara recuar. O que ele fez foi intervenção defensiva perfeita. Eu sei porque fui polícia militar antes de virar caminhoneiro. Enquanto isso, Vitor escalava. Mandou recado por intermediário. João podia fazer tudo sumir. 50 mil reais e assinatura de acordo de confidencialidade. Dinheiro para pagar aluguel por 2 anos. Garantir escola da Lara, talvez até poupança para faculdade. João olhou a oferta por exatos 3 segundos. Antes de rasgar no meio. Diz pro Vitor Mendes que pode pegar o dinheiro e o acordo. E enfiar onde o sol não bate. A resposta veio 12 horas depois. Fotos apareceram nas redes. Tiradas com lente teleobjetiva. João levando Lara para a escola. Lara na aula de balé. A mensagem era clara. A gente sabe onde vocês estão. Conhecemos a rotina. Estamos de olho. Sargento Henrique viu as fotos. E abriu inquérito na hora. Intimidação de testemunha, perseguição. Isso passou do limite, disse pro João. Isso é crime. O ponto de virada veio de fonte inesperada. Rafa Costa, chefe de segurança do Roberto. Tava investigando por ordem do patrão. Devia achar sujeira no João. Provar que era oportunista ou pior. Em vez disso, encontrou um fuzileiro condecorado. Que perdeu 2 companheiros numa emboscada que ainda se culpava. Que segurou a mão da esposa durante 18 meses de quimio. Que nunca perdeu reunião de pais apesar de 3 empregos. Rafa sentou na frente do Roberto no escritório da mansão. Sala que custava mais que João ganharia na vida toda.
Sua filha tá certa sobre ele, Rafa disse simples. Ele é dos bons. Todo mundo tem preço, Roberto respondeu, sem tirar os olhos das telas de cotação. Nem todo mundo, Rafa rebateu. Vitor ofereceu 50 mil para ele sumir. João rasgou o cheque. A equipe do Vitor tá fotografando a filha dele para intimidar. Ele não cedeu. Quando foi a última vez que você encontrou alguém que não se vende? Roberto finalmente olhou para cima. No mundo dele tudo era transação. Todo relacionamento tinha valor, mas ali tinha um homem que arriscou tudo pela filha, sem esperar nada em troca. O que você recomenda? Roberto perguntou. Ajuda ele, Rafa disse. Não com dinheiro, com a verdade. O lançamento anual da Albatec era o maior evento de tecnologia da América Latina. 800 jornalistas, investidores, líderes de mercado. No centro de convenções para ver o lançamento do Atlas Nuvem, nova plataforma de computação distribuída. Vitor Mendes estava lá, perto do palco, com outros grandes investidores, confiante que o probleminha com João Mendes logo se resolveria. Roberto subiu ao palco sob aplausos, mas em vez de falar do Atlas Nuvem, fez algo inédito. Antes de falar do futuro da tecnologia, disse: quero falar do presente da humanidade. A plateia silenciou confusa. Há 2 semanas, minha filha foi agredida numa lanchonete. Um homem a agarrou, machucou, tentou usar poder e dinheiro para intimidar, e todo mundo olhou pro outro lado. Todo mundo menos um homem. Nas telas atrás dele apareceu a gravação da câmera da lanchonete. Não a versão ruim com reflexo. O arquivo original, limpo frame a frame pela equipe da Albatec, mostrava claramente Vitor agarrando Clara. Rosto dela de dor, clientes desviando o olhar. E João se levantando, aproximando calmo, tentando acalmar. O homem que vocês veem defendendo minha filha é João Mendes, continuou Roberto. Ex-fuzileiro naval, pai solo. Trabalha 3 empregos para sustentar a filha. Sofreu campanha de assédio e intimidação, por fazer o que todo mundo naquela lanchonete devia ter feito. Levantar pela pessoa que precisava. Vitor ficou pálido. Começou a andar para a saída. Mas encontrou Sargento Henrique e 2 policiais esperando. Vitor Mendes, Henrique disse alto para os jornalistas ouvirem. Você tá preso por agressão, perseguição criminal, intimidação de testemunha e stalking. Flash de câmeras explodiu enquanto algemavam e levavam Vitor. Mas Roberto não terminou. Aprendi algo importante com isso. Minha filha escolheu trabalhar naquela lanchonete, para entender como as pessoas vivem de verdade. O que enfrentam, o que precisam. Ela estava certa. Como vamos construir tecnologia para todo mundo? Se não entendemos todo mundo? Clara subiu ao palco. Não como filha de bilionário brincando de pobre, mas como mulher que encontrou voz na dificuldade. João Mendes não me salvou porque sou filha do Roberto Albuquerque, disse. Ele nem sabia quem eu era. Me salvou porque eu era um ser humano precisando de ajuda. É esse tipo de caráter que todos devíamos buscar. Por isso anuncio o lançamento da iniciativa Trabalho Seguro. Programa completo para prevenir assédio e proteger trabalhadores de todos os níveis. Financiado pela Albatec, mas aberto a qualquer empresa que queira participar. A notícia virou manchete, mas não as que Vitor planejava. Em dias mais 6 mulheres denunciaram o comportamento dele. A firma de investimento dele perdeu clientes em massa. Investigadores federais começaram a olhar negócios escusos. O homem que achava que dinheiro tornava intocável descobriu que riqueza tem limite quando a verdade aparece. João assistia à cobertura no AP. Lara encolhida ao lado no sofá. Fernanda ligou. Ação civil de Vitor retirada. Conversa de acordo por assédio e difamação que João sofreu. Você vai ficar bem, disse Fernanda. Melhor que bem. Já tem 3 propostas de emprego de empresas que querem contratar um homem com seu caráter. Mas João não pensava em emprego. Pensava nas palavras de Clara no palco. Sobre integridade e fazer o certo sem plateia. Pensava no medo nos olhos dela na lanchonete. E como virou força quando ela enfrentou as câmeras. 3 dias depois, outra batida na porta. Dessa vez era Roberto Albuquerque em pessoa, com Rafa. O bilionário parecia deslocado no corredor estreito do prédio, mas ficou lá sem sinal de incômodo. Seu João, disse Roberto, eu te devo um pedido de desculpas. Achei que você estava querendo se aproveitar da minha filha. Errei. João deu passagem para entrarem. Lara espiou do quarto, olhos arregalados para os visitantes. Você não me deve nada, João disse. Fiz o que qualquer um devia fazer.
É exatamente o ponto, Roberto respondeu. Qualquer um devia, mas só você fez. Tenho pensado no que minha filha disse, sobre entender como as pessoas vivem de verdade. Construí meu império achando que tecnologia melhorava vidas, mas em algum momento perdi o contato com as vidas que devia melhorar. Tirou o envelope. João balançou a cabeça na hora. Não quero seu dinheiro. Não é dinheiro, Roberto disse. É proposta de emprego. De verdade. Chefe de segurança do nosso novo programa de iniciativas comunitárias. O mesmo que minha filha vai dirigir. Salário 90 mil por ano, benefícios completos. Horário flexível para você ficar com sua filha. Você ia proteger quem precisa. Treinar outros a se levantar como você fez. João olhou a proposta. Depois para Lara. Agora na porta do quarto. Segurando o desenho dele de super-herói. Posso pensar? Perguntou. Claro, Roberto disse. Virou para sair, parou. Para ser sincero, seu João. Eu ficaria orgulhoso de ter um homem como você protegendo minha filha. Não como segurança, mas como colega. Talvez até amigo. Depois que saíram, João sentou na mesa da cozinha olhando a proposta. Lara subiu no colo. Vai aceitar, papai? O que você acha que eu devo fazer? João perguntou. Acho que você deve fazer o que te faz feliz, Lara disse. E ajudar os outros te faz feliz. 2 semanas depois, João Mendes entrou no prédio da Albatec pro primeiro dia. Usava a mesma camisa xadrez da lanchonete. Porque roupa não faz o homem. Ação faz. Clara esperava no saguão. Não como filha de bilionário, mas como colega e parceira em construir algo que importa. Pronto para mudar o mundo? Perguntou sorrindo. Só quero deixar ele um pouco mais seguro, João respondeu. Uma pessoa de cada vez. Andaram juntos pro elevador. Passando por fotos de conquistas tech e gráficos de bolsa. Mas a novidade na parede era diferente. Uma placa simples com frase. Integridade é fazer o certo quando ninguém tá olhando. Abaixo, foto da lanchonete aquela noite. Granulada e imperfeita. Mostrando um homem se levantando enquanto os outros ficaram sentados. Não era sobre a briga que veio depois, nem o escândalo. Era sobre aquele momento de escolha. João Mendes decidiu que a segurança de uma estranha valia mais que o próprio conforto. A iniciativa Trabalho Seguro lançou um mês depois, com Clara como diretora, e João como chefe de segurança e treinamento. Fernanda entrou como assessora jurídica. Sua luta por justiça ganhou plataforma e recursos que nunca sonhou. Até Viviane, a de RP que queria enterrar a história no começo, virou defensora feroz, usando contatos na mídia para espalhar conscientização. A primeira sessão de treinamento foi na luz da lua. O dono topou na hora. João ficou na frente de gerentes, funcionários e seguranças de várias empresas, ensinando não só técnicas de intervenção física, mas a coragem moral de agir ao ver injustiça. A parte mais difícil não é o confronto físico, disse para eles. É calar a voz na cabeça que diz, não é problema meu, cuida da sua vida. Mas quando alguém está sendo machucado, e você tem como impedir, vira problema seu, vira problema de todo mundo. Na plateia, Gabriele sentou com as outras mulheres que denunciaram Vitor. Não eram mais vítimas. Eram defensoras, compartilhando histórias para ajudar outros a reconhecer e reagir ao assédio. O efeito se espalhou. Cada treinamento criava mais gente disposta a se levantar, a falar, a proteger quem precisava. O julgamento de Vitor virou caso emblemático, não só pela agressão contra Clara, mas pelo padrão de assédio e tentativa de destruir a vida de João com intimidação. Foi condenado a 18 meses de prisão e a pagar indenizações pesadas para as vítimas. Mais importante, virou exemplo de que riqueza e influência têm limite, quando verdade e coragem aparecem. 6 meses depois daquela noite na lanchonete, João e Clara estavam num parque, vendo Lara aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. Virou tradição de domingo. Momento simples. Sem Albatec, sem iniciativa, sem mudar o mundo. Só 3 pessoas que se encontraram por causa de um ato de violência, que virou catalisador para algo melhor. Sabe o que a Lara me perguntou ontem? Clara disse, segurando caixa de biscoito caseiro pro piquenique. Perguntou se defender os outros é coisa de família. João sorriu, olhos fixos na filha que balançava, mas se mantinha firme na bike. E o que você respondeu? Respondi que agora é. Clara disse, pegando a mão dele, enquanto o sol se punha atrás das árvores, pintando o céu de laranja e rosa.
Lara completou a primeira volta sozinha no caminho do parque. Jogou os braços pro alto em vitória. João e Clara vibraram. Era vitória pequena no grande esquema. Só uma criança aprendendo a andar de bike. Mas era construída na mesma base que tudo que construíam juntos. Confiança, coragem. E a crença de que cair faz parte de aprender a levantar. A luz da lua ainda serve café ruim a qualquer hora da madrugada. A placa neon ainda pisca, jogando sombras azuis nas mesas. Mas agora tem algo novo na parede. Placa pequena perto do caixa. Este estabelecimento não tolera assédio de nenhum tipo. Aqui a gente se levanta uns pelos outros. E num AP pequeno do outro lado da cidade. Um ex-fuzileiro naval não precisa mais de 3 empregos para sobreviver. Trabalha num emprego que importa. Ensinando pros outros o que sempre soube. Que dignidade não se mede em reais. Que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. E que às vezes se levantar por uma estranha numa lanchonete pode mudar mais vidas do que qualquer um imagina. João Mendes nunca quis ser herói. Só se recusou a ser espectador. E no mundo cheio de gente olhando pro outro lado. Isso fez toda a diferença.